Idolatrado por alguns e odiado por outros, Joseph Stalin foi um dos grandes personagens que marcaram na história da humanidade. Líder da União Soviética que implantou o socialismo conhecido como stalinismo. Olá, bem-vindos ao canal Biografias Grandes Personalidades. Eu sou Vanderlei Correia. Joseph Vissarionovich Djugatvili nasce em Gore, na Geórgia, então anexada à Rússia Imperial, no dia 18 de dezembro de 1878. Filho de um sapateiro e de uma costureira. Seu pai queria que Stalin seguisse sua profissão de sapateiro. Já sua mãe queria que fosse padre e depois bispo. Na infância, presenciou seu pai alcoólatra agredir diversas vezes sua mãe. Stalin apanhava tanto do pai quanto da mãe. Depois que saiu de casa, poucas vezes retornou para visitá-los. Em seus primeiros anos, estudou na escola religiosa russo-ortodoxa de sua cidade natal. No final de 1888, com 10 anos, Stalin se destacou exibindo talentos em aulas de pintura e teatro, escrevendo sua própria poesia e cantando como um menino de coro. Entrou em muitas lutas e o amigo de infância notou que ele era o melhor, mas também o mais nojento aluno da turma. Aos 12 anos, Stalin foi atropelado por uma carroça. É isso mesmo, foi atropelado por uma carroça. Aos 16 anos vai estudar num seminário na capital da Geórgia. Odiava seus professores por serem extremamente radicais, exigentes e desumanos. Era o mais rebelde dos alunos e batia de frente com o radicalismo dos padres e professores, considerados obscenos e cruéis. Durante seu tempo no seminário, aprendeu o idioma russo e foi adquirindo consciência política. Leu panfletos marxistas clandestinos e leu algumas obras que mudaram sua forma de pensar, como Victor Hugo, Émile Zola, que eram proibidos. Leu também a obra O Capital de Karl Marx, mas foi expulso do seminário depois de 10 anos estudando. O nome de Stalin surgiu em 1913, que significa Homem de Aço. Stalin teve 2 apelidos quando pequeno e jovem. Os amigos o chamavam de Soso e Koba. Stalin tinha 1,62 m de altura. Nasceu com 2 dedos do pé grudados e tinha o braço esquerdo 5 centímetros mais curto. Quando pequeno, Stalin contraiu varíola. Deixou marcas no pescoço pelo resto de sua vida. Tentou se alistar no exército para lutar durante a Primeira Guerra Mundial, mas foi dispensado, sendo inapto como combatente. Em 1898, então com 20 anos, Stalin se torna radical e provoca as autoridades, deixa o cabelo e a barba crescerem. Em 1901, entra para o Partido Social Democrata. Seu lema na época era hierarquia, disciplina e luta de classes. Seu primeiro contato com Lenin aconteceu em 1905. Passado um tempo, Lenin se referia a Stalin como o georgiano que nos consegue dinheiro. Stalin foi ladrão de banco. Isso mesmo, ladrão de banco. Tanto que foi preso e deportado para a Sibéria. Historiadores dizem que ele foi preso 7 vezes. E foi no isolamento que desenvolveu a frieza e a autossuficiência. Após a morte de Lenin, mesmo considerado capataz, ganhou respeito dentro do Partido Comunista. Stalin não era bom de discurso, na verdade considerado fraco de oratória, mas costumava dizer que qualquer problema poderia ser resolvido com o uso da força. Já líder supremo da União Soviética, Stalin pretende industrializar seu império e se torna o ditador linha dura contra a burguesia, grandes proletários e pessoas contra seu governo. Aí entram milhões de mortes por perseguição política ou por falta de comida. O ditador é um leitor assíduo, devorador de livros, tanto que sua biblioteca particular tinha mais de 20.000 exemplares. Isso lhe proporcionou inteligências múltiplas. Criou o expurgo ou o Grande Terror, eliminou quase todos os oficiais do exército em inúmeros civis considerados inimigos do povo. Entre 1937 e 1938, entre 680 mil a 1.200.000 pessoas foram assassinadas a mando de Stalin. O líder russo teve 2 esposas. Uma morreu de doença e a outra se matou.
Na carta testamento de Lenin, afirmava que Stalin não deveria subir ao poder. Nos seus discursos, que não eram nada atrativos, os primeiros da plateia que parassem de aplaudir desapareceriam no dia seguinte. Sendo assim, os aplausos eram intermináveis. Stalin também tinha seu passatempo predileto: plantar árvores. No início da Segunda Guerra Mundial, Stalin forneceu para a Alemanha nazista combustível e metais para contribuir com a derrota dos países capitalistas. Sabe qual era o maior pavor, medo de Stalin? Ele tinha muito medo de voar. Evitava ao máximo e preferia 1000 vezes viagens de trem. Uma das maiores paixões de Stalin era assistir filmes de faroeste americano. Porém, o ditador odiava o ator John Wayne por fazer propaganda anticomunista, tanto que colocou em sua lista negra, ordenando que a KGB o assassinasse. Em relação à religião, Stalin foi enfático. Igrejas que cooperam com a agenda comunista recebem autorização para manter suas atividades, ao passo que as igrejas não cooperativas serão violentamente reprimidas. Hitler deu um grande golpe a Stalin no Pacto de Não Agressão, assinado em 1939. As duas nações se comprometeram a não se atacarem, coisa que não aconteceu. O pacto manteve-se em vigor somente 2 anos. Stalin sabia que mais cedo ou mais tarde seria atacado pelos nazistas, tanto que planejou a estruturação do seu exército para 1942. Porém, seu plano não deu certo, pois 1 ano antes iniciou a invasão pelos alemães. Naquela época já existiam as fake news, imagens maquiadas pelo partido com o objetivo de engrandecer o líder e eliminar os que estão em sua volta. O ditador foi editor de jornal. Isso mesmo, editor de jornal. Em 1912, enquanto estava no exílio, assumiu o posto de editor de um jornal revolucionário chamado Pravda. Stalin criou um forte culto à sua personalidade, tanto que foram construídas estátuas em todos os cantos da União Soviética. Durante a invasão da Alemanha, as tropas já próximas a Moscou, Stalin dormia na estação de metrô para ficar próximo de seus soldados e centralizar as informações. Stalin não escuta seu general Zhukov, que previa a invasão a Kiev pelos alemães e recomenda a evacuação da cidade. O ditador se exalta: jamais deixaremos Kiev para os inimigos. Logo, os alemães conquistam a cidade e rendem 600 mil prisioneiros em 1941. Durante a assinatura do Pacto de Não Agressão, Hitler pediu para fotografarem as orelhas de Stalin para ver se tinha alguma deformação. Segundo os nazistas, era uma característica dos judeus, mas não tinha deformação alguma. Stalin tinha uma memória fora de série. Detalhes dos detalhes. Ajudava muito no planejamento de guerra. O ditador não teve nenhuma formação acadêmica militar. Foi o líder russo que mais leu e buscou conhecimento, tanto que tinha um filósofo que lhe ensinava. Se a ditadura nazista era, digamos, sanguinária, a soviética era muito pior, mas muito pior. Não interessa quantos russos vão morrer. O importante é vencer a guerra. Stalin foi esperto e grande estrategista ao negociar com o Japão para não declarar guerra contra a União Soviética. Historiadores dizem que foi ideia de Stalin abrir a segunda frente contra os alemães com o apoio dos aliados. As fábricas russas produziam armamento de primeira qualidade. Não tinham design nem eram bonitos, porém tinham total eficiência. A bravura do povo russo foi determinante para vencer a guerra. O estoicismo do povo era absurdamente gigante. O ditador estimulava a competição entre seus generais para ver quem se saía melhor nas batalhas. Gerou grande competitividade entre os camaradas, que tinham como lema não retroceder. Vender uma ideia para Stalin não era tão complicado quanto Hitler. O ditador escutava seus generais e dava carta branca para executarem as estratégias, porém não poderiam errar. O ditador era pragmático, sem essa de ficar sonhando. A ação era executada e pronto.
O plano de Stalin era derrotar a Alemanha e depois conquistar a França, mas viram que os Estados Unidos não estavam de brincadeira e revidaram o plano. Stalin tinha um livro de cabeceira que se chamava Cérebro do Exército, escrito pelo Marechal Boris Mikhailovich. Joseph Stalin morre em Moscou no dia 5 de março de 1953, após uma forte hemorragia cerebral aos 74 anos de idade. Seu corpo foi embalsamado e se encontra exposto no mausoléu na Praça Vermelha em Moscou. Stalin deixou várias frases de impacto, entre elas: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões, uma estatística. Você não consegue fazer uma revolução com luvas de seda. Nada melhor do que descobrir um inimigo, preparar a vingança e depois dormir tranquilo. As ideias são muito mais poderosas do que as armas. Nós não permitimos que nossos inimigos tenham armas. Por que deveríamos permitir que tenham ideias? E estes foram os 50 fatos da história de Stalin. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer a sua inscrição. Ative o sininho para receber as novidades todas as semanas. Biografias, grandes personalidades. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!